Bom, pessoal, a gente começa agora a revisão. Vou passar os 3 últimos slides que a gente passou. Então, vou passar de um jeito bem dinâmico, lendo aqui e tal, e botando minhas impressões sobre os slides, sobre o assunto. E caso vocês tenham dúvida em algum assunto desse que eu for passando aí, vocês perguntam na hora, eu paro e tento explicar, tá? Se vocês deixarem a dúvida ficar, vai ser ruim. Então, a gente vai começar pelos conceitos básicos, né? Então, para começar, o que é software, né? Então, software, e aqui é segundo o Prisma, um grande pesquisador, então diz que o software é ao mesmo tempo um produto e um veículo para distribuir um produto, né? Então, é um aplicativo que distribui ou concentra a informação, né? Sendo que o que ele distribui é a parte mais importante do tempo, que é a informação. Então, isso daqui é o conceito de software, né? E software, alguns caras conceituavam antes que era o seguinte: tudo aquilo que você chuta é hardware e tudo aquilo que você xinga é software. Mas ali é quando você era menino pequeno e não era um cara já adulto que vai trabalhar com desenvolvimento. Então, software é isso aqui, tá? Um produto que distribui informação, concentra e distribui. Ele é constituído de quê? Né? Ele tem instruções que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados. Essas instruções aí são os chamados algoritmos, tá? São os códigos que estão por baixo daquele front-end que está na sua frente, que tudo que você está preenchendo ali são informações que ele vai ajustar e dar um resultado como produto. Então, a estrutura de dados que possibilita os programas manipular informações adequadamente, né? Uma formação descrita, tanto em forma impressa como em forma virtual. Não pense que impresso é somente em papel, a informação que ele dá em tela também é uma forma impressa, como é o caso que você está vendo esse slide agora, tá? E descrevendo a operação e uso de programas. Então, resumindo, o software é formado por 3 componentes: instruções, estrutura de dados e documentação, tá? Então, esses 3 aí fazem parte de um software. Não pensem vocês que quando vocês estiverem desenvolvendo um aplicativo, o código vai ser a única forma, a única coisa, né, que se resume o seu aplicativo. De forma alguma, tá? Os requisitos, a documentação, o manual do usuário faz parte também do desenvolvimento do software. Por que software é importante? A gente sabe o porquê, né? Então, por exemplo, sem um software, ou seja, sem o Classroom hoje, a gente não teria condições de dar aula para vocês online. É claro que tem outras plataformas aí que possibilitariam vocês terem aulas de outras maneiras, né? Mas o Meet, por exemplo, você tem outros softwares que são muito comuns com ele, mas você tem também a possibilidade de não ter essa interação com o professor caso o Meet não existisse, né? E os campos de aplicações aí tem o software de sistema, aplicação, científico, embarcado, linha de produtos, para web, inteligência artificial. Onde os mais populares que tem são aplicações para web, e não pense que o web é somente navegador de internet, porque o próprio WhatsApp também é web, tá? O software embarcado, tem o software de linhas de produtos, ou seja, um software que vai fazer, vai trabalhar no chão de fábrica, trabalhando literalmente na montagem de automóveis, né? Software científico, aí, como o AutoCAD, que vai trabalhar para engenharia, e outros tipos de sistemas que também existem por aí. O próprio software de sistema, que é o sistema operacional que vocês estão utilizando no computador, no celular, é também um software de sistema. Um software genérico, aquele de prateleira, é um que é desenvolvido para atender um público em geral. Ele não tem um público específico, ele não tem um domínio próprio. Você pode muito bem contratar aí, por exemplo, você comprar um software de prateleira para gerenciar estoque. Note que você pode ter estoque de tudo que você quiser. Você pode ter um estoque de material de limpeza, você pode ter um estoque de sapato, você pode ter um estoque de remédio, você pode ter um estoque de N coisas. Então, o software genérico é disso, ele abrange tudo, sem ser específico diretamente para alguma coisa. Então, ele é geral, é genérico. Artefato, tá? Na visão de usuário, o artefato consiste em informações resultantes de alguma forma que torna a vida dele melhor. Então, assim, tem a visão de engenheiro do usuário aí, mas o artefato, pessoal, pode ser o software como um todo ou uma parte do software, tá? Então, veja só, é como se você tiver no seu celular vários aplicativos, mas quase você não usa todos eles. Então, você tem, quando você usa do seu celular
um artefato como o WhatsApp é uma parte do que é o seu celular. Mas você usa muito esse artefato, esse pedaço, essa pequena parte do seu celular, né? Às vezes você até liga do seu celular, né? Mas é outro artefato que você está utilizando, que é um recurso que você tem no celular para você ligar e se comunicar com outra pessoa. Então, tem esses tipos de visões aí para o que é um software, né? Então, quando você fala em artefato de software, você pode dizer muito bem que o software é um artefato como um todo, mas que parte deles, que é o que você mais usa, também pode ser considerado um artefato à parte. E aí, a gente vem a falar sobre engenharia de software, que vocês vão ver lá no quarto, quinto período aí, com certeza. Tá? É uma disciplina do curso de computação, ela abrange um processo, um conjunto de métodos, e aí vocês vão começar a entender e utilizar metodologias ágeis, né? Vocês vão aprender a gerenciar recursos como tempo, pessoas, aplicativos, tudo o que envolve na parte de desenvolvimento, mas já para um lado mais gerencial, não um lado tão mão na massa, porque engenharia de software ela é muito para organizar e praticar essa organização. Então, segundo o Prisma, a engenharia de software é a tecnologia em camadas, cuja pedra fundamental é o foco na qualidade. Tá? Então, quando a gente fala em requisitos, que a gente vai ver mais à frente aí quais são os tipos de métodos que tem para o desenvolvimento, a gente começa a ver que sempre é buscando uma qualidade. Então, a base da engenharia de software é isso. Eu tenho um foco na qualidade, depois vem o processo, os métodos para isso e as ferramentas utilizadas. Como mostra nessa figura aí, que qualquer livro de engenharia de software que você vai ver, vai ter sempre essa imagem. O foco na qualidade, que é a pedra fundamental, promove a cultura do aperfeiçoamento contínuo do processo. E isso é quando você começa a ficar muito calejado naquilo que você está fazendo, né, que é a parte de desenvolvimento. Então, processos, que é a camada base da engenharia de software, é a liga que mantém as camadas de tecnologias coesas, né, define a metodologia e constitui a base para o controle e gerenciamento dos projetos que você está implementando. Então, note que não tem muito a ver ainda com a parte de desenvolvimento. São os processos que envolvem tudo ao redor dele. E aí vem métodos e ferramentas, aí sim, quando você começa a botar a mão na massa, é sempre voltado para o que está embaixo, te sustentando, de certa forma. Né? Então, os métodos eles fornecem informações técnicas para desenvolver o software. Então, envolve uma ampla gama de tarefas que inclui comunicação, análise de requisitos, modelagem de projetos, construção de programas e testes e suporte desses programas. Né? Então, tem ferramentas aí que você utiliza, as IDEs, as famosas IDEs que você utiliza, como Eclipse para desenvolver em Java e o PyCharm para você desenvolver em Python, por exemplo. Tá? Então, as ferramentas fornecem suporte automatizado ou semi-automatizado para processos e para os métodos. Processos de software. Então, o processo é um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum produto de trabalho. Então, eu tenho atividade, ação e tarefa, né, onde a atividade é o esforço para atingir um objetivo amplo, como, por exemplo, comunicar-se com os interessados. Isso daí envolve, principalmente, no início do projeto, você se comunicar com o pessoal que está te contratando para você desenvolver, então é daí que vem as primeiras análises de requisitos. A ação, que é um conjunto de tarefas que resultam no artefato de software, como, por exemplo, o modelo de projeto e a arquitetura de software. E a tarefa, que são objetivos pequenos e bem definidos, como, por exemplo, realizar um teste unitário ou criar pequenos módulos do software para depois uni-los e tornar o software comum um só. Metodologia de processo. Bom, ela estabelece o alicerce para um processo de engenharia de software completo, por meio da identificação de um pequeno número de atividades estruturais aplicáveis a todos os projetos de software, independente do tamanho ou complexidade. Tá? Você tem que ter um método, nem que você crie o seu próprio método para desenvolvimento, mas ou cria o seu ou você adota algum já existente, mas sempre vai ter um método para o desenvolvimento quando você começar a se acostumar a desenvolver um aplicativo. Então, metodologia do processo. Né? Uma metodologia do processo genérica compreende 5 atividades. A comunicação, de você com o cliente, de você com sua equipe. Tá? O planejamento, aí é você com sua equipe para realmente planejar como vai ser desenvolvido determinado aplicativo.
a modelagem, que aí você vai começar a ver como é que esse aplicativo vai trabalhar, se ele vai trabalhar a nível local, ou a nível de rede, ou a nível de nuvem, que também computação em nuvem é uma rede, porém uma rede externa, tá? A construção desse aplicativo e depois o emprego desse aplicativo dentro do local que ele vai ser empregado. Então, de onde ele vai trabalhar, né? Esse aplicativo vai trabalhar onde? Em que tipo de fábrica, em que tipo de empresa? Então, é onde você coloca o aplicativo na prática para rodar. Na modelagem, cria-se um esboço da coisa, né? Que é como ela vai funcionar. Na construção, atividade que combina a produção e código de testes necessários para revelar os erros. O emprego é o software que entrega ao cliente para que o mesmo avalie e forneça um feedback para saber se o software foi bem aceito, funciona normal e realmente foi aquilo que o cliente estava desejando que fosse desenvolvido. E aí vem esse pensamento que o software é um lugar de sonhos, onde sonhos são plantados e pesadelos são colhidos. Sempre é assim, né? Um pântano abstrato e místico, onde demônios terríveis competem com magos panaceias, um mundo de lobisomens e balas de prata. E isso vai ser sempre, vai ser um terror, mas que quando tudo dá certo, você depois fica encantado com a produção que foi realizada ali. Análise de sistemas. Bom, quando a gente fala em analisar, é observar, compreender e entender, tá? Então, eu venho aqui com uma análise em analisar, eu tenho sinônimo de exame, examinar, pesquisa e pesquisar, verificação e verificar. Pronto. E o sistema é um conjunto de entidades relacionadas que interagem entre si buscando atingir um objetivo declarado. Então, a gente tem que começar a observar, por exemplo, como funciona todo um sistema. Quando você chega em determinada empresa, mesmo ela sem ter um software gerenciando todo o seu know-how, ou toda a sua aplicação, de certa forma você já tem um sistema implantado. Mesmo que não seja um sistema de software, mas é um sistema manual que funciona atualmente para aquela empresa. Então, a primeira coisa que você faz ao analisar isso é saber como automatizar todos aqueles processos manuais em um sistema agora computadorizado. Isso é análise. Então, você vai analisar cada departamento já pensando como ele vai funcionar quando você implantar aquele seu aplicativo ali. Dentre as diversidades de sistemas, os mesmos devem ser divididos em sistemas naturais e sistemas artificiais. E aí vem sistemas artificiais que são criados pelo homem, né, e um grupo específico dentro de sistemas artificiais, como sistema de informações computadorizados, né? E solucionando problemas. Então, construir sistemas é um processo de solução de problemas, tá? E às vezes até a gente arranja problemas novos depois que você soluciona um problema com um sistema. Opa, fala, Carlos. Era bem o que eu ia falar, essa questão dos problemas. A gente vai solucionar o problema de alguém criando um problema gigantesco para a gente resolver antes de tudo. Não é. Mas uma das coisas que a gente tem que ver, Carlos, é o seguinte: vê que coisa boa. Você vai resolver um problema para alguém, a pessoa vai ficar satisfeita. Aí você está dizendo, pô, mas aí a gente arranja um problema para a gente do tamanho do mundo. É, porque você vai ter que resolver desenvolvendo um aplicativo que até então não está pronto. É um problemão. Mas, cara, tu vai ganhar dinheiro com isso. E aí vem a compensação de você lutar com aquele lobisomem com uma única bala de prata no teu revólver, entendeu? E conhecimento então, também, né? Isso, mas o conhecimento aí é empregado, sabe, Leonão? O cara já adquiriu conhecimento, ele sabe como resolver, aí ele vai olhar assim e vai dizer, bicho, dá para ser feito. Só que é um trabalhão de Dante, né? Eu vou ter que carregar literalmente o mundo nas costas, mas vou resolver isso aqui. Às vezes, quando você tem uma equipe legal para trabalhar, você mais se diverte do que trabalha. E aí você faz a coisa funcionar, você resolve, tu vê o cliente satisfeito. Só que nesse meio tempo, quando eu disse, você vai começar a ficar feliz com o produto final, porque é um filho, literalmente, é um filho teu que está ali. Você desenvolveu a coisa. Tá? Não precisa nem ser do zero. Tá? Não pensem em vocês aí que quando vocês começarem a desenvolver sistemas, vocês vão criar o código do zero, o primeiro if foi você que fez, as bibliotecas todas que existem no sistema foi você que fez. Porque quando você descobrir, quando o mundo abrir teus olhos e você observar que existem bibliotecas de sistemas prontos pelo mundo e gratuitos, tu não vai perder tempo mais criando biblioteca pronta.
Tu vai pegar aquela biblioteca lá, encaixa aqui, muda as variáveis para o que você quer e ela funciona. Claro que se você disser para o seu professor, por exemplo, de PO que você fez isso, ele vai ficar magoado, tá? Ele vai dizer, poxa, cara, eu te ensinei, você foi lá, deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, professor, por que eu tenho que fazer se já existe pronto? É tipo você chegar assim e dizer o seguinte, agora, é claro, você tem que saber o que é que está copiando, tá? Não vai chegar e fazer qualquer coisa, não, porque de repente tu não muda uma variável e nunca vai rodar o teu sistema e tu fica chorando depois aí. Mas assim, para você entender quais são as variáveis que vai ter mudado, você tem que ter o conhecimento antes, tá? Então você adquiriu o conhecimento antes, olhou o código todo pronto, e aí você chegou e fez toda a resolução ali toda a mudança de variável para que rodasse no teu sistema. Mas a biblioteca estava pronta. Cadastro de usuário, me digam uma coisa, assim, por baixo, quantos sistemas vocês já viram no mundo, na vida de vocês, que existe cadastro de usuário? Por baixo, um número aí. É infinito. Eu acho que todo sistema, até de supermercado, tem o cadastro de usuário, porque o caixa que está ali trabalhando, ele é cadastrado para operar naquele sistema. Então, entenda, você não acha que o cara que desenvolveu aquele programa de supermercado desenvolveu o código do zero? Teve um, é claro, que fez do zero. Mas daí em diante, sabe, todos os supermercados têm seus códigos únicos nos sistemas que gerenciam as vendas dentro do supermercado. É uma utopia muito grande, cara. Só que claro, aí vem lá, né? Tem professor que vai chorar, né? Vai ficar magoado. Eu mesmo já... eu acompanho alunos, por exemplo, em estágios, né? Perguntar, e aí, cara, como é que tá no estágio? Tá beleza? Tá tranquilo? Tal? Como é que o cara te trata bem? O cara te ensina? Porque estágio, literalmente, é você estar numa escola, né? Mas nem sempre acontece isso. O que acontece no estágio é quando o cara pega lá, vai fazendo isso aí e pronto. Não te diz mais nada para fazer. Mas eu acompanho, né? Aí um cara dono de uma empresa chegou e fez, rapaz, pedi para o cara desenvolver uma parte lá do sistema e eu peguei o cara copiando a biblioteca de um local. Aí eu olhei assim e digo, tá, beleza, só me diz uma coisa, a biblioteca era paga? Ele disse, não. A biblioteca era complexa. Aí ele disse, cara, era uma biblioteca de mais de 800 linhas de código. Certo. O teu sistema rodou direito com a biblioteca que ele fez? Ele rodou. Aí ele, não, mas veja, pô, o cara dá um Ctrl+C na cara dura. Eu digo, cara, vamos lá, 800 linhas de código, bem compiladas, e fazendo rodar sem problema. Você consegue em quantos dias? Porque a empresa também é desenvolvimento de software. Aí ele olhou assim e fez, não, dá para fazer uns 3 dias. Eu digo, 3 dias. O aluno fez em quanto tempo? Aí ele parou. Eu digo, bora, cara. O que foi que houve? A reclamação eu estou ouvindo aí para que você realmente tenha uma boa noção da sua reclamação. O aluno fez em quantos dias? Aí ele chegou e fez, não, fez em 2 horas. Eu digo, rodou em 2 horas, tu ganhou 2 dias e meio para fazer qualquer outra coisa no teu sistema. E tu tá achando ruim? Então, entendam, tá? Você não precisa fazer isso e correr para o cara lá e dizer, olha, eu copiei a biblioteca. Não faz isso não, filho. Diz que foi tu que fez do zero. Tá? Isso aí vem aquele conselho de chefe de sistema, engenheiro de sistema para desenvolvedores, tá? Faça de um jeito que a pessoa seja satisfeita em ver rodar e não diga a ela como foi feito. Apenas faça. Beleza? Então, voltando ao assunto aqui, Carlos, quando você vê um problemão desse que você resolve às vezes dessa maneira, né, você sabendo quais são as bibliotecas que você vai utilizar, bicho, a melhor coisa do mundo, além de você ver o seu aplicativo rodando, satisfazendo o cliente, é ver o pagamento dele, velho. Fala aí, Carlos. E tem também, acho que tem muito também a ver com a questão da experiência. Acho que à medida que você vai pegando experiência, acho que à medida que você tá naquela parte de comunicação com o cliente, você já vai meio que montando o sistema na sua cabeça. Então, acho que já vai até facilitando mais, não? Perfeito, é isso mesmo.
tá? Assim, como eu digo, o primeiro trabalho que vocês pegarem, vocês vão ficar nervosos. Isso é fato. Mas quando você começa a pegar a manha do sistema, você sabe que tudo não vai ser construído do dia para a noite, você vai começar a desenvolver com o tempo, você vai começar a ver e guardar. Por exemplo, você desenvolveu um sistema de gerenciamento de farmácia, né? Controle de estoque, venda, essas coisas. Você vai guardar os fontes quando uma pessoa for te contratar, e aí tu usa no teu portfólio, for te contratar para desenvolver, de repente, uma gerência de uma casa de bolo. Aí você vai olhar assim, vai dizer, bicho, farmácia e casa de bolo tem uma coisa em comum, que ambos são comércios. Só que, é claro, comércios de materiais completamente diferentes. Mas ambos têm estoque, ambos têm entrada e saída de material, ambos têm controle de caixa. Então, o que é que você vai fazer? Aquele teu sistema de farmácia vai ser adaptado e salvo, dessa vez, numa nova pasta, chamado sistema agora de bolo. Pronto. E aí você começa já a imaginar, você começa a entender como funciona essa parte comercial. E vocês vão começando a montar um portfólio da seguinte maneira. Bicho, eu tenho que começar a ver o seguinte, que ramo do comércio, ou que ramo do desenvolvimento de software eu vou trabalhar. Se vai ser num ramo de comércio, se vai ser num ramo de website, se vai ser num ramo de aplicativos móveis, num ramo educacional. Você vai começar a olhar e vai dizer, não, gostei disso aqui, comecei a desenvolver, me dei bem e estou ganhando bem com isso. Então, eu vou nesse ramo aqui. Pronto. Geralmente, a pessoa aponta para aquilo que mais gosta, né? Às vezes, a pessoa aponta para aquilo que ele mais ganha. Mas tudo bem, às vezes, o que ele mais ganha, geralmente não é aquilo que ele faz com prazer, né? De trabalhar. Fica complicado aí. Mas vamos lá. Então, resumindo, a análise de sistema é responsável pelo levantamento de informações sobre uma área de negócio da empresa a fim de utilizá-las no desenvolvimento do sistema para a empresa. Beleza? E aí tem mais por que analisar o código da empresa, né? O sistema computadorizado a ser desenvolvido geralmente será parte de um sistema maior, né? Então, muitos sistemas de computadores elaborados são substituições ou novas implementações de sistemas não computadorizados que já existem. Então, é quando você chega na empresa que não tem nada e você vai começar do zero a implementar um sistema lá. Isso é muito legal. Tá? A maioria dos sistemas computadorizados interagem ou tem interface com usuários de sistemas existentes, computadorizados ou não. Então, para que o sistema computadorizado seja bem sucedido, é preciso conhecer detalhadamente como o sistema atual se comporta. Então, assim é identificado e entendido o problema a ser resolvido com a construção do sistema computadorizado. Então, um conjunto de necessidades a serem atendidas é chamado de requisitos de sistema, que vai ser a nossa quarta aula, tá? E vai ser só sobre isso. Eu queria que vocês entendessem bem, qualquer dúvida que fossem aparecendo, vocês fossem tirando também. Então, aí tem a parte do seu baldo, que a gente já fez, e aqui uma ajuda para a resolução, que seria bomb mais, né? E o fim dessa aula aqui, dos conceitos básicos. Então, calma aí que tem mais, pessoal. Não acabou não, tá? Então, como eu disse, hoje está sendo uma revisão, que eu estou olhando aqui a hora também, para que vocês não percam. Vocês têm aula depois da minha, né? Para que vocês não percam. E eu também tenho aula a dar também na parte de engenharia de software. Então, vamos à nossa segunda aí. Também, como eu disse na primeira, vou passar bem rápido aí, mas se vocês tiverem perguntas, vão fazendo. E por que estudar análise de sistemas, né? Trata-se de uma subparte do processo mais amplo do projeto. Então, assim, essa intervém na etapa de concepção de software. Quando você começa a analisar realmente uma empresa, você está ali estudando a empresa, conversando com o cliente, o dono da empresa, geralmente, ele está te dizendo que problema ele tem para que você possa resolver. Nessa parte, você já começa a analisar, tá? Então, o que é que faz? Vem propor solução para redução do custo do software, respeito dos prazos de realização do software, aumento do ciclo de vida do software. Né? Caso não exista, né, uma análise, isso daí é uma das piores coisas que tem, né? Então, no processo de desenvolvimento de software, tem pelo menos 4 consequências principais que levam ao custos adicionais do produto. Aplicações muito específicas que dificultam as suas atualizações, aplicações que não interagem, que não integram, né, as necessidades do usuário final e que necessitam de modificações permanentes e quase que constantes.
Ausência de norma no desenvolvimento que dificulta a planificação e o segmento do trabalho, e redução do ciclo de vida, fazendo com que o software não dure muito tempo na empresa e seja descontinuado. Produto e processo. Né? Produto, a gente viu no primeiro slide que o produto em si é o software que gerencia a informação. O processo é o que ele faz por dentro para que essa informação seja muito bem entregue aos usuários. Tá? Então, aqui diz que é fundamental o processo a ser realizado segundo parâmetros que permitam também aferir a respectiva qualidade. Então, não conseguiremos otimizar o resultado final sem a preocupação, né, de um processo que o produz. Quando falamos em processo, essa palavra implica em definição de um conjunto de atividades uniformizadas, né, e aplicar sistematicamente, que se encontram agrupadas em fases. Então, esses processos aí são realizados passo a passo. Cada uma dessas fases tem seus intervenientes, os quais são atribuídas responsabilidades que possuem diversos inputs e que produzem aí os outputs. Então, as entradas de dados produzem as saídas de dados ou informações também. Modelar o sistema. Quando a gente fala em modelar o sistema, muita gente fica confuso. O que é que eu vou fazer? A massinha de modelar? Vou ter que fazer um autoforma? Como é isso? Modelar o sistema, pessoal, é quando você adequa ao sistema, tá, a empresa que está contratando ele. Então, para desenvolver o sistema de informação, é necessário desenvolver através de um ciclo denominado ciclo de vida. Né? Cada ciclo de vida segue o processo que busca garantir a obtenção final de um produto projetado com qualidade esperada. E aí vem, no ciclo de vida de software, né, que designa todas as etapas do desenvolvimento de um software, que vai desde a sua concepção até o seu desaparecimento. Então, aqui eu tenho as etapas, a divisão das etapas que são adotadas, onde o nosso cabe requisitos, análise e projeto. Implementação, teste e manutenção é em POO que vocês estão vendo isso, tá? Mas, por exemplo, em programação orientada a objeto, quando vocês forem estudar, ou quem estiver estudando já, vocês vão ver que, para que você possa desenvolver alguma coisa orientada a um objeto, por exemplo, você tem que ter os requisitos e tem que ter analisado isso daí antes, tá? E projetar aí para que você possa desenvolver. E aí vem o planejamento do que construir, vem as 3 primeiras etapas, né? Implementação e teste é a construção em si e a manutenção, a alteração pós-desenvolvimento. Requisitos. E eu venho dizendo que essa disciplina daqui, vocês têm que focar muito bem nisso. São as características que definem o critério de aceitação do produto. Né? Eles são explícitos, normativos e implícitos. Tá? Existem isso daí, eles podem ser explícitos, que são descritos em documentos chamados de especificação de requisitos, normativos, que são aqueles que têm que seguir leis, normas, regulamentos. Implícitos são expectativas dos clientes, né? Aquela história que o cliente, eu gostaria que tivesse, então aquilo ali são implícitos, mas não necessariamente precisam ser desenvolvidos. Existem ainda os requisitos de usuário, de sistema, funcionais e não funcionais, e requisitos de domínio. Uma análise orientada a objetos, né, produz modelagem do domínio do problema, descrevendo como um conjunto de classes. Identificar essas classes adequadas para a descrição dos elementos e conceitos do domínio do problema. Ignorar, isso daí você está fazendo análise. Ignorar elementos de uma possível solução computacional. Que aí vem, por exemplo, requisito não funcional. É você dizer que ele vai funcionar com um determinado banco de dados. Bom, o seu sistema pode funcionar com qualquer banco de dados, mas como o cliente já comprou a licença de um outro, por exemplo, um Oracle da vida, aí você vai desenvolver o seu sistema para rodar com o banco de dados Oracle do cliente. Mas não que isso daí seja impeditivo para que o teu sistema possa trabalhar com um banco de dados SQL, por exemplo. Projeto, convenção adotada, tá? É o objetivo do projeto e a modelagem do domínio da solução computacional. Quando você está falando domínio, lembre que domínio é onde o teu aplicativo vai funcionar, né? Qual o domínio dele? Comércio? Então, ele vai funcionar como comércio. É indústria? Então, ele vai funcionar para a indústria. Então, esse é o domínio, tá? É um escritório de advocacia, ele vai ser elaborado, desenvolvido para trabalhar com leis específicas, então o domínio, isso daí é o domínio do direito, então você vai trabalhando em cima disso aí. Né?
Selecionar as alternativas que constituirão a solução computacional, como interface, persistência, segurança, essas coisas assim, fazem parte do projeto. Implementação. Aí, quando já está desenvolvido o aplicativo, você testou o aplicativo, deu tudo certo, aí você vai colocar ele para rodar na empresa como um todo. Essa é a parte de implementação. E aí essa parte é composta por um conjunto de etapas, a sequência de cada uma dessas etapas, as atividades associadas a cada etapa, as metodologias, modelos e padrões e as ferramentas utilizadas em cada atividade. Quando você desenvolve, por exemplo, um aplicativo, né, que é uma solução computacional completa para uma empresa, ele tem módulos que vão rodar em departamentos específicos. Por exemplo, você tem um módulo gerencial, que vai ficar lá, geralmente, com o dono da empresa ou com os gerentes da empresa. Você tem um módulo financeiro, você tem um módulo de estoque, você tem um módulo de vendas. Então, você sabe que vai instalar o seu sistema na empresa toda, só que os módulos vão ser instalados nos departamentos em separados, né? Não tem para que uma pessoa de vendas ficar olhando o que o financeiro está fazendo, e vice-versa. É claro que o financeiro está ligado a vendas, porque cada coisa que é vendida, o financeiro está recebendo dinheiro em caixa ali, tá? Cada coisa que é vendida está saindo do seu controle de estoque, mas o cara da venda só vai estar preocupado com o estoque na hora que ele está vendendo o produto. Fora isso, ele não quer saber se chegou mercadoria nova, não chegou. O cara está dizendo lá, olha, estou querendo comprar aqui uma garrafa d'água. Tu abre, tem 150 garrafas d'água lá no estoque, posso vender. O senhor quer quantas? Quero 10. Pô, 10 é tranquilo, tem 150, vende 10, pronto, vá lá, agora pegue e seja feliz. Então, assim, ele não está preocupado, eita, vai ter que comprar mais água, viu? Não, porque quem tem que estar preocupado com isso é o pessoal do estoque. Quando chegar a determinado nível de estoque, faça uma nova compra aí, para que não seja desabastecida a mercadoria. Parte de testes, tem muita gente que se especializa nisso, né? O cara testar o software alheio, com o objetivo de encontrar erros, revelar falhas, tá? E aí o cara é pago para isso. Cada bug que o cara encontra, o cara documenta isso daí e manda para o fabricante para que o fabricante vá e corrija. Então, existem empresas que têm o seu próprio, assim, departamento de testes para estressar o software até o seu limite para que ele comece a apresentar erros. Se não apresentar, melhor, porque aí ele pode ser vendido sem problema nenhum. Manutenção. Cara, eu acho que quando você está trabalhando com programação orientada a objeto, o teu software tem que ser manutenível, né? Ele tem que poder receber manutenção. Então, é o processo de melhoria e otimização de um software já desenvolvido, né? Que é a versão de produção. Como também o reparo de defeitos no software que você desenvolveu e entregou sem fazer teste. Então, o teu software tem que sofrer manutenção, tem que aceitar ter manutenção. Então, aí é outra coisa que tem, que eu pedi para vocês, mas e não precisa, tá? Deixa eu ver aqui a hora. Rapaz, a gente tem o quê? 13 minutos? É isso? Sim. E aí vem a aula de ciclo de vida de software, né? Que eu acho... É isso mesmo. Ciclo de vida de software, deixa eu só dar uma olhada. Que eu acho que não vai dar para passar ela toda aqui para vocês. Mas... ela ficou até gravada aí também no ambiente, né? Que eu sei que todo mundo viu, né? Claro que todo mundo viu, ninguém ficou sem fazer essa desfeita, todo mundo estava sabendo disso aí, né? Vou nem comentar, que eu conheço meus alunos. Ah, o professor deixou o vídeo lá, falei, tá, depois eu vejo, até hoje, né? Então, pessoal, modelo de ciclo de vida de software. Então, o que é, né? Define as etapas de desenvolvimento, pessoal. Então, o ciclo de vida do software, resumindo, é início, meio e fim. Agora, o fim não é tipo fim de filme, né? E foram felizes para sempre. Não, bicho. O fim é porque você entregou e o cara aceitou o software, aceitou a sua entrega. Só que depois ele pode pedir para você modificações, atualizações, melhoramentos. Então, isso não significa que terminou como geral, tá?
Então, aí vem os modelos mais genéricos de ciclo de vida, né? Os modelos adaptados, e são eles aí. Eu tenho o modelo em cascata, que é o mais normal e comum a ser utilizado, e o que geralmente todo desenvolvedor iniciante utiliza, que é o modelo em cascata, tá? Definição de requisitos, projetos de sistema de software, implementação e teste, integração e teste do sistema e operação e manutenção. Olha só que passo lindo, né? Coisa bem tranquila, degraizinhos que você vê do tipo top-down, vem lá de cima para baixo. Então, ó, a escada que você desce é melhor do que aquela que você sobe, porque o esforço é menor, e por aí vai. Mas esse é o mais utilizado, tá? Principalmente para você que é iniciante. E aí vem os modelos que vão começando a ser adaptados no modelo em cascata. Eu tenho descrição, esboço, a análise disso, faço um projeto, o desenvolvimento e teste da primeira versão. Eu estou evoluindo o software. Depois do meu projeto, analiso ele novamente, faço um novo projeto, desenvolvimento e teste aí de uma segunda versão do aplicativo. Também pode ser utilizado, por exemplo, você desenvolveu o primeiro ali, a primeira versão do seu sistema foi para a farmácia e o segundo para a fábrica de bolo, porque você fez aí desenvolvimento, uma nova análise, um novo projeto. Então, por baixo ali, né, é como se fosse o seguinte, você tem o refrigerante sendo embalado em latas diferentes, mas, por exemplo, continua sendo refrigerante, Guaraná, né? Pode ser uma Indaiá da vida e uma Coca-Cola da vida, mas estão em embalagens diferentes e o conteúdo continua sendo refrigerante. E aí, outro modelo também, que é tranquilo, mas lembre-se, o cascata é o mais básico. Aí tem especificação de requisitos, esse daqui é baseado em componentes. Análise dos componentes que vão fazer parte do software, modificação desses requisitos baseado nesses componentes que você viu que vai ter que ter. Depois você projeta o sistema com reuso do que já existe dentro da empresa, e aí você vai desenvolver apenas coisas que façam a integração do sistema novo com o sistema antigo. É quase que um Frankenstein. Você bota para rodar algo que você desenvolveu com algo que já existia na empresa. Então aí tu vai ter que ser o cara supra-sumo do desenvolvimento. Porque tu vai pegar algo que alguém desenvolveu e tu nem sabe o que é que tem ali por baixo, mas tu vai fazer com que se integre junto ao seu novo sistema, que foi desenvolvido por você, e vai fazer com que rode dentro da validação de um sistema, dentro de uma empresa. Você é literalmente um monstro do desenvolvimento. Modo incremental. O incremental é o seguinte, você começa a definir os requisitos iniciais, atribui requisitos aos incrementos, ou seja, você vai fazendo melhorias nesses requisitos a partir do momento que você começa a desenvolver o sistema. Então, você projeta a arquitetura do sistema. Ele vai funcionar aqui em ambiente cliente-servidor. Ou seja, eu vou ter um servidor de banco de dados em que o meu cliente, que é o aplicativo que está rodando no computador aqui, vai buscar as informações de lá. Quando você começa a desenvolver, você diz, poxa, isso daqui pode melhorar. Por exemplo, o botão pode ser menor, o botão pode ser maior, não ficou legal aqui, ficou ali e tal. Essa casinha vem para o lado esquerdo, então essa variável daqui não deve existir. Você começa a melhorar durante o desenvolvimento. E aí você tem sempre um sistema incompleto até você validar o sistema e dizer assim, finalmente eu concluí. Aí você entrega, mas enquanto isso você vai fazendo parte de melhorias, pequenas melhorias, que são os incrementos no sistema. Modelo espiral. Aqui eu digo que você já tem por baixo mais ou menos uns 12 anos de desenvolvimento de sistemas, tá? Aí você encara o modelo espiral de um jeito que você acha que isso daqui é normal. Mas sempre parte do planejamento de requisitos e o plano de ciclo de vida do software, né? Eu vou começar aqui, tem os requisitos, e aí eu começo a analisar os riscos do desenvolvimento do aplicativo. Que riscos são esses, professor? De repente eu posso desenvolver um sistema em uma linguagem que daqui a um ano, que é quando eu vou entregar o sistema, a linguagem morreu. Ou seja, o código-fonte foi feito, mas não tenho mais uma IDE para desenvolver mais nada, nem fazer melhoria naquele sistema. Então eu tenho que analisar isso. É por isso que muita gente desenvolve muita coisa em Java. E muita gente diz há muitos anos que a linguagem Java vai morrer, e a gente vê todo ano que não, porque cada vez mais sistemas são desenvolvidos nessa linguagem. Disseram que ia morrer para o Python, disseram que ia morrer para o C#, disseram que Java já ia morrer para todo mundo, mas, cara, eu tenho para mim que o Java sobrevive até um apocalipse zumbi, velho. Até o zumbi vai desenvolver em Java, se for o caso.
Então, o modelo espiral aí, pessoal, ele requer que você tenha um conhecimento muito grande de desenvolvimento, porque você vai desenvolver quase que incrementalmente também. São ciclos que você vai desenvolver, ó. Aí tem análise de riscos, aqui a segunda análise de risco, que a primeira está aqui, e o primeiro protótipo, né? Protótipo aqui. Aí você vem para cá, a ideia de concepção e tal. Bicho, quando você começa a ver isso aqui, aí você olha e diz, cara, eu já passei por tudo isso, não era muito melhor o modelo cascata? Era, mas você resolveu fazer essa parte de trabalhar com o modelo espiral. Tá? Então, aquela história, se você é acostumado com isso, você um dia pode até ser acostumado, você vai ver que isso daí é bem complicado para o início. Modelo RUP, né? Rational Unified Process. Então, o modelo RUP é excelente, porque ele tem uma visão completa de tudo o que está sendo desenvolvido ao longo do projeto, antes mesmo desse projeto começar. Tá? Então, ele tem a modelagem de negócio, que são a etapa inicial, você olhar como funciona o cliente, a empresa do cliente, os processos que rodam nesse cliente, depois você vê os requisitos, e aí ele marca aqui nessa figura a intensidade de cada etapa, né, a estática que tem no desenvolvimento de um aplicativo. Quanto de atividade vai ter em determinada fase do desenvolvimento de software. Então, eu tenho requisitos logo no início, as fases, junto com modelagem de negócio, são intensas. Depois, a análise de design fica entre a elaboração, iniciação e construção muito intensa, depois ela diminui, todas elas vão diminuindo. Implementação, aí tem na parte de construção bem intensa, teste de implementação que vai sendo feito todo ao longo, até a parte de entrega quase, né? A parte de implantação, que aí os testes aumentam muito, e na parte de implantação e transição fica uma coisa bem tranquila, e a gerência de configuração e mudança, no início quase não se mete no desenvolvimento, mas depois na etapa de construção ela começa a ficar mais intensa, porque o cara vai começando a dizer, pessoal, não ficou legal não, o código funciona, está tudo bem, mas isso daqui não é para existir, isso daqui é para ser em tal lugar, o cara começa a fazer pequenas mudanças aí. O gerenciamento do projeto como um todo, ele ao tempo todo, ele tem picos aí de alta atuação dentro do projeto. E depois ele diminui até que entrega e todo mundo fica feliz. Então aqui, ó, eu tenho o percurso, né, e o tempo que é utilizado nesse percurso. Então eu tenho aqui, ó, iniciação, elaboração, a construção é o grande tempo e depois a transição, que é quando você entrega o seu processo lá. Metodologias ágeis, isso daqui é realmente quando você não tem muito tempo para fazer os requisitos ou adotar, por exemplo, uma metodologia em cascata. Você tem um Product Backlog, que essa parte daqui é requisito, interface, casos de uso, modelagem de casos de uso, já tudo pronto. Aí você tem aqui o Product Backlog. Você pega partes desse Product Backlog e divide ela em pequenas partes. Aí são Sprint Backlog. Essas pequenas partes começam a ser desenvolvidas em um espaço de 2 a 4 semanas. Então, você determina para a equipe já experiente em desenvolvimento que a cada 2 ou 4 semanas você vai ter parte do produto de software já desenvolvido, com uma observação. Nessas 2 e 4 semanas de cada Sprint Backlog que é feito, todo dia, no final do dia, vai ter uma reunião com toda a equipe para dizer o que foi desenvolvido naquele dia. Então, meu amigo, é o seguinte, não tem como neguinho fazer corpo mole aqui. Tá? O cara vai ter realmente que ter desenvolvido alguma coisa para, no final do dia, dizer eu fiz isso, ou minha equipe fez isso. Porque numa reunião dessa, você chegar lá e ficar com como a gente diz, a cara batendo, né? Você não ter o que dizer, aí olhar assim e dizer, a gente não fez nada. Pô, bicho, e sem ter comunicação, o teu gerente não vai gostar não, cara. O teu gerente vai dizer, por que você não me procurou? Por que vocês não desenvolveram nada? Aí não adianta botar a culpa em outra equipe. Porque para a gente desenvolver, tal equipe teria que ter feito isso. Por que você não ajudou aquela outra equipe a terminar ao lado dela para você poder fazer o seu? Então tem tudo isso. Então, metodologia ágil é bom para uma equipe que está engajada e já tem muita experiência na parte de desenvolvimento. É claro,
pode ter 1 ou 2 novatos em cada equipe, mas esses 1 ou 2 novatos vão ficando velhos, com toda essa experiência diária que vai rodando em metodologia ágil, né? E aí vem o incremento do produto aí que vai sendo feito. Sabe que incremento, a gente já viu aqui, são as melhorias no produto que vai sendo feito antes mesmo da entrega. Então, concepção, né, da modelagem de negócio. Deixa eu ver aqui a hora e 2 minutos, hein, pessoal? Então, a gente vai parar aqui em modelagem de negócio, tá? Aí ainda estava faltando muita coisa. A gente para em modelagem de negócio aqui, começa na próxima aula, e aí eu já emendo modelagem de negócio com o nosso slide 4. Tranquilo? Perfeito. Pronto, ficou bem dinâmica a aula hoje, porque na verdade foi uma revisão, esses assuntos já estão todos aí no ambiente. Eu vou deixar a aula 4, o assunto da aula 4, o PDF, já disponível também no ambiente hoje. Tá? E na nossa próxima aula a gente começa aqui em modelagem, né? Modelagem de negócio, me lembrem aí, modelagem de negócio. A gente começa a modelagem de negócio e já emenda já com o assunto da aula 4. E aí, dúvidas que forem surgindo, vocês vão perguntando e a gente vai tirando. Tranquilo, bola. Pessoal? Beleza. A aula dessa pegada mais assim, mais acelerada, eu gostei. Acho que ficou mais fácil até de assimilar. Parece que já vai conectando uma coisa na outra. É, mas aí é que tá, Carlos. Assim, mas não, tem, assim, logicamente com conhecimento prévio, né? Dando uma olhada. Tem muita gente que pode olhar assim e vai dizer, calma, Paulo, relaxa aí, porque tu tá correndo muito e eu tô com calo no pé aqui, não tô podendo correr tanto. Então, mas tranquilo. Hoje, como foi uma revisão, aí eu dei essa dinâmica a mais, porque de certa forma a gente viu isso algumas aulas atrás, mas tem aquela coisa, poxa, Paulo, faz um tempo aí que a gente não escutava a tua voz ao vivo, então fica meio estranho, a gente tá com material, mas não ter o acompanhamento teu aí, com o teu raciocínio, a gente não está entendendo muito, não. Então a gente vai fazer isso na próxima aula, e aí sim, aí eu venho com vocês, porque, como eu digo, daqui a mais umas 2 aulas, eu acho, a gente vai ter que fazer uma avaliação de tudo que a gente já aprendeu, porque aí vem assuntos novos, depois de requisitos, como modelagens de casos de uso, diagrama UML, e aí a gente tem que dar sequência nisso aí. Tá joia, pessoal? Tranquilos? Beleza. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Não se preocupe com falta, já anotei aqui todos. Valeu. Tenham todos uma boa tarde, até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.